Fala, galerinha da Bio! Você sabia que nem sempre o sangue arterial circula numa artéria e o sangue venoso circula numa veia? Não sabe não? Então vem com o Barnil. Pois é, galerinha, a aula de hoje é sobre a anatomia e a fisiologia dos vasos sanguíneos. Anatomia e fisiologia vascular. Vamos começar com as artérias. Primeira coisa, olha, dissecando uma artéria, dá para ver que ele tem três camadas. A camada mais interna é a túnica interna, é formada pelo endotélio, que é o epitélio dos vasos sanguíneos, é um tecido epitelial. Na túnica média, nós temos duas camadas. Uma camada elástica, de tecido elástico, que vai dar elasticidade à artéria, e uma camada de musculatura lisa. Lembra que a musculatura lisa tem uma contração mais lenta, mais fraca do que a estriada, mas é uma contração involuntária. A gente não controla voluntariamente. Bom, e a túnica externa, que é o tecido conjuntivo que vai revestir os vasos por fora e que vai manter a integridade dos vasos sanguíneos. Bom, observe aqui um detalhe. A musculatura lisa da artéria ela é mais desenvolvida do que da veia, assim como o tecido elástico. Então, a principal diferença entre uma artéria e uma veia é a sua túnica média. A túnica média da artéria é muito mais desenvolvida do que numa veia e, por isso, ela é muito mais resistente à pressão sanguínea. Não esquece isso, gente. Então quer dizer, Barnil, que a artéria não é o vaso que circula sangue arterial? Não! Não, galerinha. A artéria é que circula sangue de alta pressão, porque ela suporta a alta pressão. Beleza? Lógico, até um limite, mas suporta. Outro detalhe, gente, se o sangue que circula na artéria é de alta pressão, ele vai no sentido, não tem risco dele retornar. Não existe o risco de retorno sanguíneo. Então, as artérias não precisam de válvulas para impedir esse refluxo. Valeu? Bom, aí eu fiz um resuminho aqui das artérias. As artérias, primeiro, têm uma musculatura lisa mais desenvolvida do que nas veias. Portanto, regula melhor o seu calibre. Lembre que o calibre é a espessura do vaso. Valeu? Regula melhor o calibre. Por isso que se diz que as artérias pulsam. Elas podem dilatar ou contrair com muito mais eficiência do que uma veia. E por conta disso, ela acaba suportando maior pressão e inclusive regulando a pressão. Então as artérias conseguem regular a pressão, regulando o calibre do vaso. Quanto mais dilatado, menor a pressão. Mais contraído, maior a pressão. Bom, vai circular sangue então com alta pressão, por isso a ausência de válvulas. Agora um detalhe. As artérias, elas acabam saindo do coração, porque o sangue que sai do coração sai com alta pressão. Então todo vaso que sai do coração é artéria. Por isso que as artérias são eferentes ao coração. Eferente quer dizer que sai. Beleza? Bom, à medida que a artéria sai levando o sangue para o corpo ou levando o sangue para o pulmão, ela pode ramificar para ir para as pernas, para ir para os órgãos internos, para ir para o pulmão direito ou para o pulmão esquerdo. À medida que a artéria ramifica, a gente diz que ela é um vaso divergente, porque as artérias vão divergindo e vão se tornando cada vez mais finas, formando arteríolas. Não esquece que a arteríola é uma artéria de menor calibre. Beleza, gente? Aí, galerinha, tira um print aí agora. Vamos ver agora, gente, a anatomia e a fisiologia de uma veia. Lembre que as veias têm as mesmas três camadas que a artéria. Tem a túnica interna, que é o endotélio. Tem a túnica média, formada pela camada elástica e pelo tecido muscular liso. E tem a túnica externa, que é o tecido conjuntivo protetor que vai revestir o vaso. Lembre que o mais importante para a gente aqui é a túnica média, que nas veias é menos desenvolvido que nas artérias. Portanto, a veia suporta menor pressão. Se tiver um sangue com alta pressão circulando na veia, ela tende a romper
e aí vai ter hemorragia. Se o sangue que circula na veia ele é com baixa pressão, então ele tende a passar no sentido e tende a querer voltar. O que impede ele de voltar é o sistema de válvulas presentes nas veias e ausentes nas artérias. Pensando nisso, eu coloquei aqui um resuminho igual das artérias. Bom, primeira coisa, a musculatura lisa é menos desenvolvida na veia, então não consegue regular bem o calibre. A veia não consegue regular muito bem o calibre. Então, acaba não suportando a pressão alta. Se vier uma pressão muito alta, pode se romper. Então, o sangue que circula numa veia tende a ser um sangue de baixa pressão. É um sangue de retorno para o coração. O sangue volta para o coração. Para não ter refluxo, tem que ter válvulas. Bom, se é um sangue que volta para o coração, então é um sangue que chega no coração. Então, as veias levam sangue para o coração, então elas são vasos aferentes ao coração. Aferir quer dizer chegar, estão chegando no coração. Só que elas estão chegando porque elas vieram do corpo. À medida que elas estão vindo do corpo, elas estão vindo fininhas e elas vão se juntando, elas vão convergindo. Por isso que as veias são vasos convergentes. As veias mais calibrosas surgem da convergência de veias menos calibrosas, chamadas vênulas. Beleza, gente? Pronto. Então, veias são convergentes e aferentes ao coração. Beleza, galerinha? Tira agora um print aí das veias. E por fim, galerinha, vamos ver aqui a anatomia e a fisiologia de um capilar. Olha só, vamos lá. O referencial para você é o coração. O coração bombeia sangue com alta pressão dentro de uma artéria. A artéria suporta alta pressão, uma artéria calibrosa. Essa artéria vai divergindo em artérias menos calibrosas, mais finas, chamadas arteríolas. As arteríolas, elas vão se ramificando e se tornam tão finas quanto um fio de cabelo, ou seja, se tornam capilares. Então, o início de um capilar é formado por arteríolas que ficaram muito finas e acabaram tendo apenas o endotélio como camada celular. Resultado, o que são capilares? São os vasos mais finos do corpo, são formados apenas por endotélio, ou seja, se eu dissecar um capilar, eu só vou ver uma camada de tecido epitelial formando ele. E o início desse capilar foi uma arteríola, certo, gente? O sangue que circula no capilar tem uma pressão bem baixa se comparado com as artérias. E é um sistema que vai fazer o intercâmbio direto com o tecido. Ou seja, quando fala de troca gasosa, do sangue fornecer oxigênio, pegar gás carbônico, fornecer glicose, nutrientes, vitaminas, aminoácidos, a gente está se falando, gente, dos capilares, não esquece isso. Artérias, arteríolas, veias, vênulas não têm função de troca com o tecido. Quem tem função de troca com o tecido são os capilares. Reza a lenda que cada célula do nosso corpo está distante de um capilar mais próximo, em torno de 4 a 5 células. Para você ver a rede de capilares que deve ser imensa que forma o nosso corpo. Beleza, gente? Então não esquece. Outra coisa, gente, o início de um capilar é uma arteríola, né? E o final de um capilar é uma vênula, porque os capilares vão convergindo e formando vênulas. As vênulas formam veias que voltam para o coração. Não esquece isso, valeu? Se quiser tirar um print, galerinha, a hora é agora, hein? E para finalizar, gente, vamos ver aqui a fisiologia de um capilar. Para o capilar funcionar, ele depende de duas forças que atuam dentro dele. A primeira força é a pressão hidrostática e a segunda é chamada pressão oncótica. O que é isso, Barninho? A pressão hidrostática é a própria pressão do sangue que circula nos capilares. Ou seja, é a força com que o sangue
se choca na parede dos capilares. É a pressão hidrostática, certo? E a segunda força que atua é a pressão oncótica. A pressão oncótica é a pressão osmótica do sangue, do plasma sanguíneo, principalmente em função da quantidade de proteínas plasmáticas que estão circulando ali no interior do sangue. Vamos entender como é que funciona isso. Olha só, imagina que isso aqui é um capilar sanguíneo, valeu? Bom, imagina que aqui eu tenho um líquido que fica para fora do capilar, ou seja, é o líquido tissular ou intersticial. Esse líquido é chamado assim tissular ou intersticial porque é o líquido que circula entre as células do tecido. Valeu, gente? Bom, aqui tem o capilar, aqui tem o líquido intersticial. O início do capilar, lembra? Era uma arteríola. Aqui eu tenho o final do capilar, que é a extremidade venosa, é uma vênula. Para você entender como é que funciona um capilar, pegue um capilar e divida ao meio. A primeira metade do capilar vai ter a seguinte situação. A pressão hidrostática maior do que a pressão oncótica. Significa dizer o quê? Que o sangue vai perder nutrientes mais do que ganhar. Porque a força do sangue está maior do que a força osmótica. Dessa metade para lá vai ser o contrário. A pressão hidrostática cai bastante e fica menor do que a pressão oncótica, porque as proteínas plasmáticas não passaram nesse primeiro trecho. Elas ficaram no sangue. Então, por osmose, elas vão puxar água e outras substâncias. Vai puxar água, vai puxar o gás carbônico, vai puxar excretas, excreções, coisas que não são úteis, toxinas. Beleza, gente? Então essa é a fase, ó, que o sangue vai retornando. Quer dizer, o líquido vai retornando para o sangue. Valeu? Bom, é assim que funciona o sistema de capilares. Uma coisa importante, gente. Olha essa observação aqui, ó. Parte do líquido tissular que não é devolvido será a linfa. Ou seja, esse sistema capilar não consegue recuperar todo o líquido que foi perdido nesse primeiro trecho. Se os capilares não conseguem recuperar todo o líquido que perdeu nesse primeiro trecho, observe que aqui tem mais setinhas do que aqui. Então quer dizer que esse líquido que permanece no tecido vai ser resgatado como? Pelo sistema linfático. Vai fazer parte da linfa. Valeu, gente? Então não esquece. Beleza? Quem quiser tirar um print, a hora é agora, hein? Então, gente, fazendo um resumo, é o seguinte. O sangue sai do coração com alta pressão, sai por artéria. A artéria é eferente ao coração e vai divergindo, formando arteríolas. No final de uma arteríola, tem capilares. Os capilares são tão finos quanto um fio de cabelo e tem só o endotélio. É o contato direto com o tecido. Na primeira metade do capilar, o sangue perde água para o tecido. Água, nutrientes, oxigênio. Na segunda metade do capilar, o sangue recupera parte desse líquido, desse plasma. Parte, não todo. O que fica no tecido vai ser resgatado pelo sistema linfático e vai formar a linfa. Beleza? Lembra que no primeiro trecho do capilar, a pressão hidrostática é maior do que a pressão oncótica. No segundo trecho, inverte. A pressão hidrostática é menor do que a pressão oncótica. Por isso que o líquido volta para o sangue junto com gás carbônico e excretas. O capilar, então, vai virar uma vênula. As vênulas vão convergindo, formando veias. As veias voltam para o coração, portanto, são aferentes ao coração. Lembre que a pressão aí está baixa, então a veia, para não ter refluxo, tem que ter o sistema de válvulas. Valeu, galerinha? Beleza, gente? Um beijão, hein? Pois é, galerinha, nossa aula chegou ao fim. E essa aula, para mim, é a aula mais importante sobre sistema cardiovascular. É ela que faz o sistema cardiovascular fazer sentido pra gente, ao invés de estar decorando um monte de detalhes. Beleza? Joga duro, gente. Se você gostou, larga seu like aí, compartilha com seus amigos, se inscreve no canal, galera, e ativa o sininho, que aí você recebe a notificação das nossas próximas aulas. Valeu, gente. Um beijo.